Nesse vídeo eu quero te passar 7 passos para tu aumentar os agendamentos aí na tua clínica. E o sétimo é o que mais vai acelerar esses agendamentos. Bom, vamos começar. Eu tentei simplificar bastante para que se torne bem fácil de aplicar e espero que tu tenha bastante facilidade de fazer isso aí. Em primeiro momento, a gente já bate no primeiro erro comum das clínicas, que é contratar uma pessoa para recepção e ter uma esperança quase que em um milagre de que essa pessoa ela já tenha um treinamento de vendas, que ela saiba como tratar objeções, que ela conheça o teu público, que ela conheça muito bem sobre os teus serviços. Então, aqui a gente já bate no primeiro ponto, que é estabelecer um processo de abordagem, qualificação de lead o processo de agendamento também. A abordagem são os contatos iniciais que tu vai fazer, a qualificação são perguntas importantes para entender se aquela pessoa está preparada para um agendamento ou ela precisa de mais informações, se o teu produto ou serviço de fato resolve o problema dela. Claro que quero que tu observe nesse primeiro ponto se é importante ou não tornar o processo complexo. Eu sou muito fã de processos simples, então quanto mais enxuto for o teu processo comercial, melhor ele é de executar, de otimizar, então acaba sendo mais benéfico. Mas existem clínicas que têm serviços, procedimentos, protocolos mais complexos. E aí é necessário um processo de qualificação. Se a tua clínica ela vende procedimentos mais básicos, simplifica ao máximo essa qualificação, tá? E aí eu já te deixo uma indicação aqui de entender um pouco mais sobre estrutura de spin selling, tá? SPIN, selling. Nada mais é do que uma sequência de perguntas onde tu vai conseguir entender qual é a situação da pessoa, qual é o problema pelo qual ela está passando, quais são as implicações que aqueles problemas geram e qual é a necessidade que essa pessoa vai ter. São perguntas básicas para que tu encontre essas informações. Se não for necessário deixar complexo, não utilize. Ponto 2, tá? Follow-up. Aqui a gente encontra o segundo erro padrão do comercial de clínicas, que é desistir do lead antes que o lead desista de comprar da clínica, tá? O que que isso quer dizer? Quando Vou pegar um exemplo aqui fictício, mas possivelmente possa ser o teu. Tu tá anunciando nas redes sociais, principalmente no Instagram, e chegam todos os dias pessoas interessadas no teu serviço. Tu vai lá, manda mensagem para essas pessoas, elas demoram para responder. Tu manda uma outra mensagem, a pessoa não responde e tu desiste daquela pessoa e considera ela como uma pessoa desqualificada, um lead desqualificado. E aí tu considera que o teu problema está nos anúncios. Mas não, o teu problema ele está no processo comercial. Pode estar nos anúncios? Pode. Mas a grande maioria das vezes o problema está no processo comercial e quando a gente faz um ajuste no processo comercial, a gente consegue resolver esse problema de lead que para de responder, tá? Até porque é normal que as pessoas elas não estejam à disposição 100% do tempo. Então elas vão lá, tá? De repente, no intervalo de almoço do trabalho, elas te mandaram uma mensagem através do teu anúncio. Chegou no teu WhatsApp, tu respondeu essa pessoa, mas ela já voltou do anúncio, ou ela está envolvida em outra coisa, está conversando com uma amiga, ligou para algum familiar, foi fazer qualquer outra coisa. Tu deixa de ser a prioridade dela. Só que com uma estrutura de follow-up, tu vai retomar esse contato diariamente ou quase diariamente, para que essa pessoa, em algum momento, ela entenda que bom, agora é o momento de eu retomar aquela conversa. A clínica tal tá me contatando aqui, eu vou retomar. Ou não, ela pode não retomar, mas depois de uma certa sequência que tu vai considerar essa pessoa como um lead qualificado. Desconsiderar como um lead qualificado, tá?
Então, em resumo, considerar como um desqualificado. E que essa pessoa ela pode ser aproveitada mais para frente, tá? Então, ela não respondeu agora, não agendou agora, mas daqui 3 meses, daqui 2 meses, tu pode entrar em contato com essa pessoa de novo. Mas voltando ao follow-up, o follow-up nada mais é do que uma estrutura de cadência de contatos que tu vai fazer ao longo, eu costumo botar ao longo de 10 dias. Então, em 10 dias, tu vai fazer de 8 a 12 pontos de contato. Ah, dá para estender para 14 dias? Dá para estender para 15? Pode. Eu não reduziria disso, tá? Por que que esses pontos de contato eles vão ser importantes? Se as pessoas estão entrando em contato pelo WhatsApp da tua clínica, ah, ao longo do dia ela vai receber mensagens de outras pessoas. Se tu enviou a mensagem lá de manhã, no meio da manhã ou meio-dia, a tua conversa já sumiu ali da tela inicial do WhatsApp dela. Então ela nem vai lembrar mais do que vocês estão falando. Quando tu faz uma retomada de contato diária com essa pessoa, ela sempre vai estar vendo a tua conversa ali no topo das conversas no WhatsApp dela. E isso gera uma probabilidade maior dela te responder e tu conseguir dar sequência nessa conversa. Monta uma estrutura de 8 a 12 pontos de contato com essa pessoa e vai fazendo diariamente, às vezes dá um intervalo, se tu puder incluir ligações nessa estrutura de follow-up, melhor ainda, tá? Porque quando tu liga para a pessoa, tu vai ter aquele contato exclusivo para ti, tá? Quando tu tá no WhatsApp ou quando tu tá na DM do Instagram, tu vai estar competindo a atenção dessa pessoa com diversas outras coisas, com outros conteúdos, com outras pessoas. Quando tu tá numa ligação, tu consegue ser mais direto ao ponto, tu consegue resolver aquilo que tem para resolver, que no caso é entender qual é a necessidade, o porquê que aquela pessoa está buscando a tua clínica, eh, entender se é o momento dela agendar, buscar fazer o agendamento e fechou. É isso que tu tem para resolver nesse primeiro passo do processo comercial. Depois a questão é, no dia da avaliação da pessoa, fazer a avaliação e conseguir fazer uma venda para essa pessoa que foi até a tua clínica. Então, estrutura de follow-up é basicamente isso. O ponto 3 aqui é registrar os leads e os andamentos dessas oportunidades. É muito comum de encontrar nas clínicas uma estrutura de comercial que todo o registro dos contatos ele tá baseado e está somente no WhatsApp. E o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação, não é uma ferramenta de gestão. E dificilmente vai se tornar aí no curto, médio e longo prazo uma ferramenta de gestão, tá? Então, o que que eu te indico fazer? Tem dois caminhos aqui. Os dois eles vão ser eficazes aqui, mas tem dois pontos. Se tu tiver uma capacidade financeira maior, tu pode partir para um CRM, que é uma ferramenta que tu vai utilizar para controlar essas entradas de leads e todo o andamento da oportunidade, mas ela é uma ferramenta específica para isso. Se tu quer testar uma outra coisa ou tem uma certa dificuldade com essas ferramentas de CRM, te aconselho a utilizar uma planilha. Aí aqui até a gente tem uma planilha base para esse registro. Se tu quiser, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição. Se tu quiser esse exemplo da planilha, tu entra em contato comigo no WhatsApp e eu vou te encaminhar esse exemplo de planilha. Eu vou fazer uma cópia aqui e te encaminho ela, que aí tu passa a registrar esses contatos e tu vai conseguir acompanhar quantos contatos tu já fez com essa pessoa, que dia ela entrou, qual é o procedimento de interesse, se ela está te respondendo, se ela não está, se ela já agendou, se ela compareceu à avaliação, se ela comprou valores. Então, nisso tu consegue controlar até as entradas de caixa aí da tua clínica. Então, se tu quiser essa planilha, entre em contato comigo pelo link que tá pelo link do WhatsApp que está na descrição, e aí eu te encaminho esse exemplo de planilha, tá? Seria a forma mais simples de registrar isso. E o que que é importante registrar ali? Data de entrada, o nome da pessoa, o número do telefone dela
procedimento de interesse e tem mais coisas que eu acabo registrando, mas esses pontos seriam os mais interessantes e a etapa na qual ela está. Quais são as etapas? Em contato, hã, ela pode estar ajustando data de avaliação, ela pode estar com avaliação marcada, ela pode ter comparecido, ela pode ter marcado, mas não comparecido, ela pode ter comparecido e não comprado, e ela pode ter comparecido e comprado, tá? Essas são os pontos, digamos, os checkpoints aqui de todo o teu processo comercial. Claro que se a tua clínica tiver um modelo de negócio um pouco diferente, esses checkpoints vão ser alterados. E aí tu tem que olhar para a jornada de compra das tuas clientes aí na clínica, tá? E aí tu consegue acompanhar em que parte da jornada cada um desses leads que entrou em contato contigo está no momento, tá? A gente passou então desse ponto 3, que é o do registro, a gente vai para o ponto 4, que é entender as objeções. Aqui eu até vou incluir ponto a mais nisso, que é, nesse ponto 4 eu só iria falar do entender as objeções, mas aqui é importante também a gente entender gargalo. A objeção é um dos gargalos, mas não é o todo desses gargalos. Mas vamos falar primeiro da objeção. Questão das objeções é tu entender quando a pessoa trazer um exemplo aqui, exemplos de objeções. Quando a pessoa fala que no momento ela não tem dinheiro, ou que tá muito caro, ou que não é bem o que ela estava pensando que seria. ah, Todos esses são motivos pelos quais a pessoa não vai comprar no momento. E aí, para que serve esse entendimento das objeções? Vai servir para diversas coisas, mas todos eles ligados à tua comunicação. Com o entendimento da objeção e quais são essas objeções, a gente vai conseguir ajustar a comunicação dos teus serviços, a gente vai conseguir ajustar a comunicação dentro do teu processo comercial, os scripts dos anúncios que tu vai fazer para captar esses leads. Então, se a pessoa chega com a objeção de, não é exatamente o que eu estava pensando, será que na copy, no script do teu anúncio, não teria que ter uma estrutura que torna mais claro o que que tu está vendendo? De repente é isso que está falhando. Com relação a preço, será que a gente não está fazendo uma segmentação errada dentro dos anúncios? Então, tudo isso é interessante olhar e a gente vai conseguir olhar a partir do entendimento das objeções. Já partindo ainda no ponto 4, mas partindo para o entendimento dos gargalos, aqui o gargalo nada mais é do que olhar para as etapas. Imagina um cano e cada checkpoint, aquele que eu comentei antes, que vai ter ali a parte do em contato, verificando data para avaliação, avaliação marcada, compareceu, não compareceu. Cada uma dessas etapas, imagina como uma corda amarrada a esse cano, essa mangueira, e o gargalo, ele vai ser o, a etapa onde essa mangueira está mais apertada. Então ela está cortando o fluxo de água. E imagina a água como as tuas vendas, como os leads passando de uma etapa para outra. Então, se tu tem, de repente, um problema de processo lá na parte de lembretes de agendamento. Então, a pessoa agendou e tu não faz uma boa ação de lembrete de agendamento. Manda mensagem para a pessoa, manda uma confirmação, manda o endereço, manda uma sequência de mensagens para manter aquela pessoa ciente de que tal data, tal horário tem uma avaliação contigo. Pode ser que essa pessoa esqueça e não compareça. Se tu tem muito não comparecimento, tu vai ter um gargalo na etapa de agendamento para comparecimento. Então esse é o teu gargalo, entende? Então, tendo esse gargalo, a tua ação vai ser melhorar o processo de lembrete ou
Tu pode estar marcando as avaliações, mas marca numa segunda para outra segunda. É um espaçamento muito grande. A probabilidade daquela pessoa refletir, achar que não vale a pena, ou dela encontrar uma desculpa, ou dela encontrar uma outra clínica que agendou mais próximo, conseguiu fazer a avaliação e acabou fechando antes, ela vai ser muito maior. Então, quanto mais curto for o intervalo entre a conversa para agendar e a avaliação, maior a probabilidade dessa pessoa comparecer. Então, tu vai ter que analisar essas situações, esses gargalos e entender que tipo de ação tu precisa fazer para resolver cada um desses gargalos. Ahn, Aqui, depois analisando, entendendo as objeções, entendendo os gargalos, tu vai para a adaptação da estratégia. Então, como eu falei, tu vai olhar para cada um dos pontos, tu vai olhar quais são os pontos que estão te atrapalhando de vender mais e tu vai fazer pequenas adaptações nesse teu processo comercial. E fazendo essas adaptações, tu vai medindo novamente. Então aqui já entra num ciclo, né? E aí vem para o ponto 3, que é tu não vai fazer essa adaptação na estratégia uma vez só. Tu vai fazer essa adaptação da estratégia toda vez que for necessário, mas tu vai passar por todos os ciclos. Então tu vai montar toda essa estrutura, tu vai aplicar essa estrutura, tu vai analisar ela, entendendo quais são os gargalos, os pontos de melhoria, vai fazer essa adaptação e aí tu vai repetir o ciclo. Executa, mensura esses resultados, entende os gargalos, adapta. E aí tu vai nesse ciclo constante. E o sétimo ponto que eu te falei que iria acelerar toda essa execução aí dentro da tua clínica é, na verdade, é um convite. Se tu quiser alguém para fazer todo esse processo para ti, te acompanhar nessa jornada de estruturação, toda essa execução, fazer um acompanhamento ou contigo ou com teu comercial, te convido a clicar no primeiro link aqui da descrição e fazer o teu cadastro, que depois eu entro em contato contigo. E outra coisa que eu vou te pedir, se esse conteúdo for interessante para ti e tu acredita mesmo que ele vai ajudar a tua clínica, curte esse vídeo, já te inscreve aqui no canal. E se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder o mais rápido possível para buscar te ajudar da melhor forma aí na tua clínica.